crianças! Eu vim aqui hoje para contar mais uma história da nossa lição. E a história que eu vou contar hoje está na lição de número 10, que fala assim o assunto da lição: o meu amigo anda sobre as águas. E o versículo para guardar no coração, nós vamos encontrar ele lá em Mateus, capítulo 14, versículo 27. Coragem, sou eu, não tenham medo. Mas antes de começar a nossa história, eu quero convidar vocês a fazer uma oração junto comigo. Vamos fechar os olhinhos e juntar as mãozinhas para falar com o Papai do Céu? Papai do Céu, obrigado por mais uma vez estar aqui para ouvir a Tua palavra. Continua, Papai do Céu, nos guardando e nos livrando de todo mal. Abençoa toda a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças! E a nossa história, ela começa assim. Certo dia, Jesus estava na praia com seus discípulos e junto deles tinha uma multidão. Muitas pessoas estavam ali para ouvir o que Jesus falava. E então, depois que Jesus alimentou aquela multidão, ele chamou seus discípulos e pediu para que seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do Mar da Galileia. E assim os discípulos fizeram, eles obedeceram a Jesus. E enquanto os discípulos navegavam no Mar da Galileia, Jesus despediu-se daquela multidão e subiu para o monte para orar. E a Bíblia fala que já estava de tardezinha. E Jesus ficou lá no monte até escurecer, até ficar de noite. E quando anoiteceu, Jesus desceu do monte para ir ao encontro dos seus discípulos. Só que os discípulos já estavam muito longe da praia. E então, lá em alto mar, as ondas eram muito fortes, o vento soprava muito e os discípulos começaram a ficar com medo. E foi nesse momento, crianças, que Jesus, ele foi andando sobre as águas. Vocês já imaginaram isso, crianças? Jesus andou sobre as águas e ele foi socorrer os seus amigos, ele foi socorrer os discípulos que estavam com medo no meio daquela tempestade. E quando Jesus estava chegando pertinho do barco, os discípulos avistaram Jesus, só que eles não reconheceram que era ele. Veja, um homem, e andando sobre a água. E eles acharam, crianças, que fosse um fantasma. E fantasma existe, crianças? Claro que não, né? Mas os discípulos não sabiam disso. E eles acharam que fosse um fantasma. E eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus ouviu os discípulos gritando e disse assim: não tenham medo, vocês me conhecem. Mestre. E Pedro, quando ouviu aquela voz, falou: Oh, mestre, se é o senhor, ordene-me que vá ao seu encontro. Venha. E Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Só que no meio do caminho, crianças, ele começou a duvidar. E Pedro gritou: Jesus, socorro, 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 socorro. E Jesus imediatamente segurou na mão de Pedro e disse: Ah, Pedro, quão pouca fé. Por que você duvidou? E os dois foram andando para o barco.
E quando Pedro e Jesus entraram no barco, o mar acalmou, o vento cessou e ali os discípulos adoraram a Jesus e reconheceram que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E essa história, crianças, ela é muito bonita e muito importante também, porque ela ensina que nós não precisamos ter medo. Porque assim como Jesus estava com seus discípulos e com aquela multidão lá no Mar da Galileia, Ele também está aqui com a gente. A gente só precisa chamar por Ele nas situações que nós tivermos medo. E a Bíblia diz que Jesus nunca vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Nós só precisamos confiar. E para terminar a nossa aula de hoje, eu quero convidar vocês a levantar agora comigo e cantar um louvor que ele é muito lindo, porque ele fala do amor de Deus, o amor de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor comigo? Jesus é grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo.